Estamos de volta depois de um rápido intervalo. Quem pôde acompanhar aqui a gente na última conversa muito boa com a Simone da Random Ventures. A gente falou sobre parcerias de corporações e startups. Então quem perdeu, volta um pouquinho, dá mais uma olhada. Hoje o dia tá cheio de conteúdo muito incrível. E agora a gente vai para mais um muito incrível e que eu tenho aqui uma felicidade super especial, porque tem dois empreendedores aqui do nosso portfólio junto com a gente, dois caras muito especiais que eu gosto muito. Primeiro aqui do meu lado, o Léo, CEO da O2O Robots, uma empresa do nosso portfólio que há anos já está com a gente e a gente vem acompanhando a história deles. Eles vão falar um pouquinho mais sobre a O2O daqui a pouquinho. Estou aqui também com o Iago também um amigo, grande amigo também, a gente se conhece há muito tempo, tivemos a oportunidade de fazer parte da história da InvestPlay e estamos aqui junto com eles, construindo um negócio, ajudando ele a construir esse negócio incrível. E estou aqui também com o Marcos da Omid, parceiro que está ajudando a gente a compartilhar essas conversas com todo o nosso ecossistema. Lembrando aqui para vocês, pessoal, um pouco do nosso objetivo de criar o podcast é que a gente acredita que o melhor do Summit são as conversas que a gente tem nos corredores. Mas é injusto essas conversas ficarem só nos corredores e só entre a gente. Então a gente acha que tem muita gente do nosso ecossistema que gostaria de ouvir essas conversas, de ter ideias e insights a partir do que a gente consegue aprender junto com vocês também. Então quero agradecer muito por vocês toparem dividir essa conversa com a gente. Vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho dos negócios de cada um de vocês e também já de introduzir o tema. Hoje a ideia é que a gente falar sobre inteligência artificial e eu tenho aqui 3 empresas que eu acho que têm ângulos muito legais de inteligência artificial, olhando especialmente cliente, a aplicação de tecnologia de inteligência artificial para transformar a realidade dos nossos clientes. Marcos, vou começar contigo. Fala um pouquinho da Omid, fala como é que a inteligência artificial está transformando também os produtos que vocês estão levando para o mercado. Tá certo, boa tarde. Meu nome é Marcos Devolder, eu sou líder de IA na Omid e hoje a gente está trazendo a inteligência artificial para poder facilitar o acesso à informação dentro da estrutura de cloud. A estrutura da cloud ela tem vários pedaços, vários conhecimentos que às vezes são específicos em determinadas ferramentas ou em determinadas estruturas de ferramentas e que o nosso cliente de cloud, ele tem conhecimentos distintos. Então, às vezes, a pessoa que vai fechar a cloud é a pessoa que é do financeiro, é o dono da empresa e ele precisa entender o que ele está negociando. Ou às vezes quem vai pesquisar a cloud é uma pessoa já do nível técnico, mas não vai ali ter tanto conhecimento sobre tudo que está ali envolvido. Então a primeira coisa que a gente trouxe para inteligência artificial é o atendimento direto. Então hoje no site da Omid, a pessoa tem lá um íconezinho que clica, tem uma inteligência artificial treinada especificamente com o conteúdo da nossa empresa e que ensina ao cliente a não só preparar o seu ambiente, o que é melhor da visão dele, sobre a visão dele, o que ele precisa do nosso serviço, então o que ele faz, o que ele usa, o que ele já trouxe de experiências passadas de cloud para a gente poder já oferecer o melhor produto para ele. E depois que ele entra, que ele faz o onboard, essa IA também ajuda ele a configurar o ambiente dele para ele poder, se precisar realmente falar com o suporte da gente, já está ambientado e já ter um caminho mais curto para a solução do problema. Maravilha, fantástico. Manda ver, Iago. Boa, sou o Iago, fundador da InvestPlay. O que a gente faz basicamente nós criamos um modelo fundacional, um foundation model com AI, para gerar experiências hiperpersonalizadas para os bancos. Então, basicamente, a gente pega o dado transacional ali, que é o dado primário do banco, para diferentes áreas de negócio, CRM, crédito, investimento, cartões, gera essas pipelines de quais clientes tendem a converter a qual produto e o que eu oferto para quem, e também para jornadas de crédito, para entender, oferir renda, capacidade de pagamento real, e a AI, assim, hoje é a base para a gente fazer tudo isso. O modelo proprietário, a gente não usa nenhuma AI externa, open source ou algo do tipo. E vem dando muito certo, tem casos aí bem legais de mover a ponteira do banco mesmo. Então
Então é isso que a gente vai contar um pouquinho aí hoje. Léo, conta um pouquinho aí pra gente. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, mas fiquem à vontade para me chamar de Léo, tá? Eu sou CEO e um dos fundadores da O2O Bots. Nós construímos agentes de IA que vendem serviços financeiros e renegociam dívidas para bancos, fintechs e seguradoras. Imaginem que há 8 anos atrás, eu acho que o pessoal da Darwin, né, foi tão louco, né, quanto nós, porque há 8 anos atrás nós falávamos que venderíamos serviços financeiros usando agentes de IA via WhatsApp. 8 anos depois, nossos agentes venderam mais de 420 milhões de reais em serviços financeiros e ajudaram nossos clientes a renegociar mais de 50 milhões de reais em dívidas. Hoje nós usamos a IA como core da nossa operação. Fantástico, fantástico. Legal que a gente já deu um contexto para todo mundo que está ouvindo a gente aqui sobre quem são as empresas e como que a IA está transformando. E eu acho que um ponto que ficou muito claro aqui no discurso de vocês três, então um atendimento que consegue chegar no nível do perfil daquela pessoa que está falando e entender o que é a dúvida dela. No Invest Play, aí no pitch muito claro já, uma abordagem hiper personalizada dentro de cada cliente do banco. A O2O, que também busca uma comunicação e um cruzamento de dados onde leva uma oferta muito específica para alguém no momento. A palavra-chave aqui é hiperpersonalização. É a forma que a gente consegue customizar as nossas ofertas numa granularidade muito pequena. Queria entender de vocês, visão de vocês da tecnologia, da IA hoje, viabilizando essa hiperpersonalização e como que isso pode alavancar efetivamente os negócios dos clientes de vocês. Especialmente aqui, a gente tem, os três tem clientes bancos, tem clientes fintechs, então que é altamente impactado por essas tecnologias e provavelmente vão ser os primeiros a adotarem essas tecnologias, mas que naturalmente vai se expandir para todos os outros setores. Como é que vocês estão vendo? Quais são as próximas ondas de tecnologia de inteligência artificial que vão melhorar a nossa experiência de hiperpersonalização? Eu tenho uma experiência bem bacana para compartilhar, porque nós estamos estendendo esse conceito de hiperpersonalização, treinando a nossa IA com análise de sentimento e neurociência. Então, ela hiperpersonaliza a comunicação de acordo com o momento do cliente, com o momento do usuário. E é interessante porque muitas vezes essa IA ela se comporta de uma forma muito mais humana do que nós humanos. Então, imaginem que esses agentes é como se fossem a melhor pessoa da sua equipe, no seu melhor dia, todos os dias. E a chave para isso é a hiperpersonalização. E o que a gente vem percebendo? Que quando nossos clientes comparam soluções do mercado, a gente percebe que a taxa de conversão que os nossos agentes entregam ela é superior que a grande maioria dos players. E a gente acaba acreditando, né, o mérito disso a essa hiperpersonalização, análise de sentimento e o uso de neurociência. Que é muito difícil de conseguir isso com uma equipe de humanos. Né? Os seres humanos têm dias bons e dias ruins, né? Exato. A máquina não, né? Do nosso lado lá, o que mudou muito, assim? A própria Invest Play, a gente era muito embasado em regra, feature engineer, então para fazer algum tipo de personalização ou hiperpersonalização, a gente tinha que ir lá, criar a regra, cruzar a variável A, se ela cruzar a variável A com a B, vai sair Z2. E qual que é o problema e o desafio disso, né? Existe uma necessidade manual e de voltar ali para entender qual variável eu preciso mexer para fazer o quê. Tem 3 pontos ali, a parte manual ali e braçal. O segundo ponto é qualquer mudança de comportamento do cliente. Então, assim, como a gente lê o extrato do cliente, a gente consegue entender o momento de vida dele, consegue entender se a pessoa está se tornando pai pela primeira vez, se ela é um traveler, se ela está passando por financial stress.
A gente gera lá mais 300 facetas que a gente chama, que é para segmentar a base, entender o momento de vida, e depois gera centenas de casos de uso. E aí um desafio é que a partir do momento que há mudança no comportamento do indivíduo para novas frentes que não eram conhecidas pela regra antes, você precisa de um humano ali para imputar aquilo ali. Então, um exemplo que tangibiliza isso tudo é, há 18 meses atrás, nenhum banco, nenhum modelo, nada praticamente considerava aposta para medir modelo ou para incorporar no modelo. Hoje tem. Então eu coloco lá a variável do quanto que o cara destina do recurso dele para aposta para aumentar o risco dele comigo. Isso foi a mudança de comportamento, né? Só que o que precisou? Ir lá um ser humano, entender que isso está rolando, colocar isso numa feature engineer e criar essa regra. E aí qual que é o ponto? A gente, quando a gente vem com o modelo fundacional, ele vai autoaprendendo ali com o próprio comportamento transacional do cliente. Ao invés de eu conseguir parar para fazer isso a cada 3, 6 meses, não sei se vocês já perceberam, quando a gente vai tomar crédito no banco, pede para aumentar limite, se o limite é recusado, eles falam, ó, não precisa pedir de novo o limite de cartão, não precisa pedir de novo, daqui 6, 8 meses automaticamente o banco vai fazer uma reanálise. Por quê? Ele precisa entender seus 6, 8 meses, como é que vai ser o comportamental, ele vai bater em variáveis ali o tempo todo e tal. Então, assim, é lento. Então, quer dizer que um CPF, ele é processado 2 vezes no ano? Porra, não é nada isso, né? Quando o modelo, ele tá ali o tempo todo vigiando, e ele começa a entender padrões de comportamentos de consumo diferentes, ele vai lá e cria a própria variável e começa a entender como é que é o lookalikes e outras formas. Então hoje um banco consegue, por exemplo, a gente tem caso lá de ir mexendo no modelo literalmente diariamente ou semanalmente, que antes era a cada 5 meses, 6 meses. Muito manual, muito burocrático, caro pra caramba. Hoje você bate em qualquer birô de crédito pra... Cara, vou rodar uma POC com vocês. Beleza, quais variáveis vocês têm que eu não tenho? Não é sobre variável. Variável você cria. Você senta aí e vai gastar um tempo, você cria. Então, é muito nítido, assim, o capacity que tem. Inclusive, aí o terceiro ponto para fechar, a gente extrapola o óbvio, né? Então, por exemplo... para eu entender churn em cartão de crédito, eu vou cruzar a renda do cara, se ela está aumentando ou abaixando, com o tanto que ele está gastando do cartão e se ele atrasou uma conta primária dele, energia, água e tal. Pô, o cara atrasou, a renda dele está diminuindo, a capacidade de pagamento dele está diminuindo, esse cara tende a ter um churn comigo ali na frente. Ponto. Qualquer coisa fora dessa regra, eu não vejo. Então, quando você roda o modelo, eu consegui entender que, além desse entendimento todo, quem está tendo churn é quem tem filho entre 18 e 24 meses de vida, que normalmente é homem que não mora na capital e que anda de carro 3 vezes por semana. Mas o que isso tem a ver com as métricas? É conhecido que esse perfil tem uma capacidade de churn maior. Então o modelo ele extrapola e sai da regra, aprende com aquilo e começa a buscar referências no universo ali da representação computacional. Isso é fantástico, né? E podemos dar mais 50 mil exemplos aí, mas acho que tangibiliza. Não, cara, fantástico. Assim, ontem a gente teve um papo sobre cibersegurança e a gente falou sobre inteligência artificial. Eu acho que tu trouxe um ponto que eles trouxeram ontem que eu acho que é virada de chave, assim. Tem muita coisa que a gente não sabe que a gente não sabe. Exato. E é impossível vencer essa barreira. Porque se eu não sei o que eu não sei, eu não tenho nem como descobrir. E a inteligência artificial consegue. Ela consegue abrir pra gente uma clareza sobre aquilo que a gente não sabia que não sabia. Então tem variáveis que eu não estava considerando porque a minha capacidade humana não consegue conectar e ligar. Tem camadas que eu não estava considerando porque a minha capacidade humana não é permitido entender isso. E eu acho que essa é uma virada, assim, realmente fenomenal. Deixa eu dar um último exemplo aqui. Olha um caso legal.
olhando medindo renda oferida do cliente autônomo do banco. O cara não tem uma renda estável, motorista de Uber. Ele não tem uma renda estável, quanto mais ele trabalha, mais ele gera, quanto menos ele trabalha, menos ele gera. E aí a gente criou uma solução lá para que a área de negócio consegue chegar por uma linguagem natural, essa parte do modelo, que ele fala assim, cara, eu preciso aumentar o meu spending em cartão de crédito especificamente para essa base de cliente autônomo aqui. Então, spend de cartão, que aí ele ganha no transacional lá, o banco, para um cliente específico, que eu não conheço a renda direito. O modelo foi lá e falou, cara, eu vou entender aqui o comportamento. O que ele trouxe? Desses 100 mil clientes aqui autônomos, motoristas de Uber, por exemplo, esses 37 aqui, nos próximos 15 dias, eles vão ter uma queda de receita de 25% a 37%. Pô, qual que é a explicabilidade disso? Aí ele foi entender, quando eu explico é óbvio, né? Mas antes, ele foi entender que, como o cara roda semanalmente, ele entendeu no transacional dele que ele normalmente ele recebe da plataforma da Uber semanal. E que nessa semana ele está gastando menos combustível que ele gasta historicamente. Então ele tende a estar rodando menos essa semana, que na semana que vem a gente vai ver quando ele receber o pagamento dele da semana anterior. Porra, hoje é óbvio, né? Assim, mas olha que legal, eu consigo prever um churn, não churn, né? Mas uma dificuldade de geração de renda do cara ali na frente, pelo que ele já está me falando pelo dado dele transacional ali. Tá né? trabalhando menos. Exato. Fantástico. Marcos, fala um pouquinho. Acho interessante a gente pensar no seguinte, um dos nomes técnicos da inteligência artificial que a gente usa hoje, que é a inteligência artificial generativa, né? Que existe história para inteligência artificial para bastante tempo para trás, mas é o termo LLM, que é o Large Language Models, os modelos de linguagem grandes. E que quando você olha um pouquinho sobre isso, você vai ver sobre bilhões de parâmetros e coisas desse sentido. Tem um paper recente da NVIDIA que fala sobre a aplicação do SLM, que é o Small Language Models, que são os modelos menores, que são esses que a gente consegue treinar eles com maior assertividade. Ele, além de vai dar uma resposta mais rápida, ele vai estar bem dentro da hiperpersonalização. Ele é verticalizado, para né? Para um tema. Para aquilo que ele tem que resolver. E aí é a hora que a gente começa a separar o que é a IA do nosso uso pessoal da IA do uso corporativo. Por quê? Se a gente pensar o que é a IA hoje, ela repete o mesmo ciclo que a gente teve, por exemplo, com o smartphone. O smartphone aparece, é um troço que a gente nunca teve na mão, faz um monte de coisa, tem um uso genérico, aí começa a ter uma produção em escala, produtos de mais baixo custo, todo mundo começa a mexer, e aí começam a vir as aplicações que começam a moldar o que a gente está fazendo. Então hoje a gente tem um pool de aplicativos que a gente não vive sem. E estão ali cada vez mais personalizados para o nosso uso. Então o processo com a inteligência artificial vai no mesmo caminho. Hoje a gente teve agora há poucos dias lá o Nano Banana, que é um editor de imagem da Google, fantástico, um troço tremendo, e que ele, para funcionar, precisa de bilhões de parâmetros. Mas para a gente usar de forma, vamos dizer assim, de forma direta, pessoal. Não é isso que vai fazer a IA chegar na ponta para o seu negócio, para a sua empresa. A IA que funciona é uma outra camada que chega lá nesse sentido, e por isso que é importante saber domar, tal qual um cavalo brabo, né? Você saber domar essa IA para ela poder chegar nesse tipo de resultado, né? Que a gente ouviu agora, né? Nesse detalhamento e nessa precisão, e poder resolver, porque aonde a IA muda a trajetória tanto na questão de evitar erro, mitigar erro, ampliar a produção, né? E aumentar lucro, que é o que a gente pensa em termos de empresa, é quando ela está na ponta, quando ela está operando, né? Não necessariamente só na fronteira da empresa com o cliente, mas dentro daquilo onde você gasta mais tempo e naquilo que é mais repetitivo para você.
né? E para você chegar neste ponto, você tem que separar o que você está vendo ali do hype, que está ali aparecendo para você, que é do seu uso pessoal, para o uso corporativo. Então acho que esse é o caminho que a gente vai começar a trilhar. Cada vez mais o detalhe para a IA que está sendo usada na ponta do negócio, para a IA que a gente vai ter de maneira quase recreativa com o que está acontecendo no mundo aí. Sabe, Marcos, que é interessante isso que você está falando do uso corporativo e do pessoal. Que a gente vem observando hoje, algumas pessoas, como agente de renegociação de dívidas, eles preferem renegociar uma dívida com um agente de IA do que com um humano. Então, parte dessa adoção, né, do uso da IA, a gente começa a perceber lá na ponta, numa operação de missão crítica, que tem a ver com recuperação de crédito, e a gente começa a ver o usuário lá na ponta se sentindo mais confortável em conversar com uma IA. Até essa era a minha linha da próxima pergunta, Léo. E aí, assim, né, acompanho vocês há bastante tempo, há mais tempo do que a OpenAI. Então, assim, né, conheço vocês antes da OpenAI, e eu sei que vocês trabalham com inteligência artificial antes do LLM, ou antes do LLM ficar tão popular quanto ficou. Mas, acompanhando também vocês e outras startups antes desse boom do ChatGPT, a gente via muita resistência. Sim. O que é isso? Isso aqui não vai dar certo, ninguém vai querer ficar falando com um robô. Como é que mudou tanto do dia pra noite? Ou mudou mesmo? Ou é a gente que tá numa bolha, achando que todo mundo agora quer inteligência artificial, mas não, é só a nossa bolha aqui. Qual foi a percepção de vocês de mudança de adoção da tecnologia ou de abertura para adoção da tecnologia nos últimos anos? No nosso lado, tá? 7, 8 anos atrás, acho que não tinha nem API do WhatsApp no Brasil. Não tinha AI. A gente ainda falava de IBM Watson. Então, quando a gente precisava conversar com bancos, né, fintechs estavam começando, né, naquela época, ou com seguradoras, eles não acreditavam que as pessoas um dia conversariam, né, com uma inteligência artificial para resolver os desafios do dia a dia das pessoas interagindo com os bancos ou com as seguradoras. E é engraçado que mudou. Antes a gente tinha que persistir, tentar empurrar a tecnologia, evangelizar o mercado, e a gente vem percebendo ao longo dos últimos 2, 3 anos que mudou essa tendência. Então hoje bancos, fintechs, seguradoras, no nosso caso, eles já entenderam que não dá para ser competitivo sem. Então aquele banco que não está usando tão bem quanto o outro banco, ou a seguradora, ou a fintech, eles estão perdendo o mercado. Então hoje eu diria que é uma questão de sobrevivência. Ou você adota no core do seu produto, no core da sua operação, porque se você não adotar o teu concorrente, ele vai ser mais eficiente. E essa eficiência está num nível de escala tão absurdo que talvez alguns incumbentes, em poucos anos, eles podem passar por uma dificuldade muito grande. Haja visto o que aconteceu com esses cases, OpenAI e tantos que surgiram no mercado. Sim. É um caminho sem volta, gente. E tu, Iago, como é que tu acha que... Porque assim, vocês em especial, cara, já vem com um histórico de Open Finance fortíssimo. Então, assim, já era uma tecnologia que estava sendo muito adotada pelos bancos. Como é que a inteligência artificial subiu o degrau aqui? Eu vejo que, assim, democratizou, eu acho, o termo, o conceito, a potência. Porque hoje você pega foi o que ele falou, você pega um GPT, um Gemini ou qualquer um desses, você é surpreendente, né? Pô, meu pai tem seus 65, 67 anos e conversa lá com o ChatGPT. Tem um cara lá no trabalho no prédio lá, ele usa o ChatGPT. O negócio não tá saindo. Ele me falou um dia desses lá, o faxineiro do prédio. Deu uma mancha lá, não sei o que. Joguei no ChatGPT. É isso. Aí. Fantástico, Aí assim, quando a gente sai de coisas muito simples, o LLM ali você tem. Como é que eu faço um bolo mais rápido e me dá os passos que funcionam para mim? Eu não tenho que entender uma receita convencional que ela seguiu o parâmetro dela. Eu quero
faça em 4 passos aqui, eu não quero com ovo. Dá seu jeito aí e acha alguma coisa que faz sentido para isso. Cara, eu quero entender o que eu tenho de capacity aqui em cima desse dado de uma base. A gente fez isso para testar anos atrás, subir uma base de dados mocado lá, interpreta esse dado para mim. É uma análise superficial, ela não é profunda e tal, mas, porra, a capacidade de processamento dela é bizarro, né? Então, eu acho que democratizou, acho que é a palavra, assim, e o democratizar não é só o do acesso, mas é o do mostrar o que há 7 anos ele está mostrando, tentando confiança. Mostrar. Que é tipo, não é só o cara louco ali que tá batendo na sua porta e tá falando isso. Você tá usando, sua esposa tá usando, seu vizinho tá usando. Por que a tua empresa não vai usar, né? Por que sua empresa não vai usar? Aí quando o cara, lá no CPF, ele clica aqui na PJ dele, lá no banco que ele trabalha, no lugar que ele tá acontecendo e vê os players fazendo isso. Então, por exemplo, hoje no Brasil, disparado, o banco com maior capacity para isso e maturidade para isso é o Nubank. E olha o que o Nubank tá fazendo nos últimos anos. Crescendo pra cacete, tá? E aí você vai olhar lá dentro, você tem uma capacidade de experimentação muito rápida, enfim. Então, assim, a turma tá se movendo, ainda com uns movimentos bem simples, vamos dizer assim. Pô, você vai pegar... Tímidos, você vai pegar agora, as 2 semanas atrás, tava saindo todos os resultados de Q1 e Q2 dos bancos, né, do primeiro semestre. Fechou Q2. O banco teve 98% a mais de eficiência no não sei o que usando AI. A AI fez o banco crescer. Aí você vai ver, é puramente atendimento. Ponto. Então, mas isso também é preciso. É um primeiro degrau para dar um segundo degrau, um terceiro degrau e por aí vai. Mas assim, eu acho que a palavra democratização tangibilizou para o que era difícil para as pessoas. E agora, caminho sem volta. E cada dia que passa, a gente está num hypezão ainda. E daqui a pouco tá natural. Tá fazendo uma comparação muito esdrúxula aqui. Pix. Não tem nada a ver, mas assim, porra. Tão comum que... Meu pai me ligava, passa aqui em casa que eu não vou cadastrar meu celular nesse negócio aqui não. Nem ferrando, vão roubar meus dados. Hoje meu pai doa dinheiro no sinal via Pix. Não fala mais sobre vou fazer um Pix ou não vou. Natural. Vou usar um smartphone ou não vou? Todo mundo tem smartphone. É isso. Olha, a gente realmente passa ciclos, né? E a gente, de novo, a internet lá em 97, quando a gente teve a questão da expansão das telecomunicações e que as pessoas passaram a ter o telefone em casa e podia ter um modem e podia conectar a internet, a gente achou que o mundo ia acabar porque as pessoas iam ter acesso a sites que ensinavam a fazer bombas, entendeu? E o tempo foi passando e nada disso aconteceu. Alguns casos complicados, como são complicados desde que a humanidade é a humanidade. Então, novamente, é isso. Então, hoje a gente tem como usar a IA dentro do WhatsApp. A gente tem como usar a IA dentro do Google. A gente tem como usar a IA em várias outras coisas. Então, a gente passa a ter essa adoção maior, esse entendimento maior. Imagina, eu sou do Rio de Janeiro, eu vim aqui para o evento, eu estou hospedado a alguns quilômetros daqui e ontem eu botei o link do endereço daqui, o link do endereço de onde eu estou hospedado, pedi onde é que tinha um supermercado no meio do caminho. O Gemini me deu uma lista de 5 supermercados ranqueados e com o desvio em quilômetros do meu curso. Sabe, a vida resolvida, coisa que eu ia demorar muito mais tempo para poder achar. Acharia, mas ia demorar muito mais tempo para achar. E eu não é porque eu sou um hard user de IA, não. É a simplicidade, é pensar na simplicidade. Então, eu acho que a adoção hoje ela é um caminho sem volta. Vai ter distorções, né? Como foi quando começou a ter geração de imagem no WhatsApp, começou a fazer meme, né? Ou como surge trend no Instagram perguntando pro chat GPT qual é a tua benção. É um troço completamente louco. Coisas que acontecem assim. Mas isso vai dando uma certa validação de que as coisas funcionam. E a partir daí a gente começa a ver qual é o caminho para que as coisas cheguem na ponta. Lógico que tudo no mundo corporativo
é um passo a mais, é uma camada a mais e tem um mundo de coisas para isso acontecer da forma mais correta possível, segura possível, dentro de toda a imprevisibilidade da IA no seu conceito natural. Mas eu acho que é um caminho sem volta e uma adoção que vai cada vez mais chegar, como ele falou, na normalidade. Acho que é isso. Bom, cara, gostei muito, falou da simplicidade. E é a simplicidade pro lado do cliente, com toda a complexidade através do nosso lado, para entregar essa simplicidade pro cliente, né? Gente, pra gente encerrar, queria entender de cada uma das empresas até, qual que é o próximo passo de vocês em relação à tecnologia, à IA, o que vocês estão trazendo de novidade e o que vocês estão trazendo para o mercado. Então, assim, o que vocês hoje estão oferecendo, que a galera que está ouvindo a gente aqui pode ir atrás dos sites e pode ir atrás do contato de vocês para conhecer mais as soluções. Léo. Acho que seguindo essa linha de democratizar o acesso e até aproveitando aqui o momento do Startup Summit, nós criamos aqui um perk para todas as startups que estão presentes aqui no evento. Eu acho que é uma atitude humilde nossa, um give back para o ecossistema que nos acolheu tão bem e que ao longo desses 8 anos nos ajudou, né, a criar a operação que a gente está criando, fortalecendo e desenvolvendo. E logo após aqui a finalização desse talk, a nossa equipe de Growth vai deixar no primeiro comentário, vai deixar um link ali no YouTube para todas as empresas que desejarem utilizar esse agente de renegociação de dívidas para cobrança ou recuperação de crédito. Estará disponível para todo mundo com uma condição super especial em função aqui do Startup Summit, tá? Aproveitem, galera. Gente, visitem o nosso site, o2obots.com, que a gente tem condições de ajudá-los a vender serviços financeiros usando agentes de IA e também na renegociação de dívidas. Bom, aproveitem, turma. Primeiro comentário aí, fiquem de olho que já deve dar subida daqui a pouquinho. Time de marketing da U2O aí dando um bônus para vocês. Boa. Iago. Um recado aqui, a gente tá para apoiar bancos e fintechs aí de grande porte a como habilitar o uso do dado interno para uma real experiência de personalização. E a gente fala muito de jornada de experimentação, que é habilitar as áreas, que hoje tem um desafio muito grande nas áreas de negócio dos bancos. Tem que demandar da área de dados para fazer o entendimento, demora 6 meses e tal. A gente vai fazer um lançamento ainda, mas trazendo jabá aqui. Junto com o Databricks, que é a principal plataforma do mundo aí de dados, em que qualquer área de negócio aí que tenha Databricks, que é 95% dos bancos brasileiros, consegue testar em 1 hora, sem precisar integrar nada, e a gente gera autonomia para as áreas de negócio poderem ver o que eles têm de oportunidade ali para tudo quanto é tipo de produto e serviço. Então, estamos aí à disposição para apoiar e destravar aí a potência do dado. Fantástico, hein? Vou botar a Ferrari na mão dos caras agora, isso então. Aí. Cara, o Mid é uma empresa de cloud, é onde essas coisas todas acontecem, onde essas coisas todas rodam, né? A nossa estrutura lá está pronta para receber qualquer aplicação, né? A gente tem investido também em tecnologia, também em IA, para poder facilitar o acesso, facilitar o entendimento, para que não se perca tanto tempo na implementação, né? E também para que não se perca tempo em fazer a ferramenta funcionar e não se perca tempo na hora de fazer qualquer tipo de migração. Então, as nossas próximas ferramentas também vão estar voltadas para implementações de aplicações de IA, né? E às vezes você tem a pessoa, ela foca tanto em estudar a IA e como manipular a IA, que na hora de fazer o deploy, na hora de botar o negócio para funcionar e mais, quando tem a grata surpresa de ver que o negócio está funcionando a todo vapor, não tem chão para poder pisar. E a Omid é esse chão que vai dar essa base para todo o crescimento. E eu vou aproveitar para fazer o nosso jabá aqui, que está rolando o desafio da Omid. Então ali no nosso stand tem um QR Code para vocês entrarem e ver o regulamento. O desafio da Omid, a gente está sorteando R$500 mil em créditos da Omid
para as startups que subirem a aplicação de IA num ambiente de teste que vai estar gratuito para acesso das startups. Galera que subir a aplicação de IA mais interessante, mais legal, que a gente acha que pode mais transformar o mercado, 5 startups vão ganhar R$100 mil de crédito da Umid. Então quem tiver interesse, quem estiver criando a sua aplicação, quiser botar pro ar, quiser testar, conta com a gente aqui. E com um crédito que não vai te prender em lugar nenhum, que vai deixar você apto a poder rodar a sua vida junto com a gente, que eu acho que você não vai querer sair do nosso ambiente. Mas isso é uma coisa importante, mas é isso. Sem lockup, $100. Então aproveitem, turma. Galera, brigadaço demais, assim, um prazer muito grande conversar com vocês de novo. Obrigado demais por parceria aqui também, ajudando a extrair da turma aqui o melhor deles. Nos vemos aí agora no YouTube. Galera, vão no YouTube, linkzinho do Léo, vão nos nossos stands. O desafio do Umid é exclusivo para quem tá no Startup Summit, tá? É só para quem tá no presencial aqui. Aproveitem. Voltamos logo mais com mais papos incríveis. Obrigado. Valeu. Sensacional, turma.